Bom dia, nação, e hoje tem Flamengo. Mengão entra em campo, partida pelo Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. O Flamengo precisa da vitória para continuar sonhando com o título do Brasileirão. E, meus amigos, tem mudanças na escalação. Nós vamos juntos aqui analisar todas as informações do Flamengo, mas faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN, link na descrição como crédito. Bora para as últimas notícias do Flamengo. Esportes, Flamengo e Fluminense estão prontos para o Fla-Flu desta quinta-feira, às 8 horas da noite no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense encerrou sua preparação no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, na parte da manhã, enquanto que o Flamengo treinou na parte da tarde no CT Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Quanto aos ingressos, tivemos 45 mil ingressos vendidos antecipadamente, sendo que apenas 8 mil ingressos no setor sul, destinado à torcida tricolor. O mando de campo é rubro-negro. O Fluminense já não vence o Flamengo há 8 jogos, 4 derrotas e 4 empates. Há 1 ano e meio que o Fluminense não derrota o seu grande adversário no Fla-Flu. Enquanto o Flamengo ocupa a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 51 pontos ganhos, o Fluminense está ali pertinho do Z4, mas fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 30 pontos ganhos. Os dois times têm 28 jogos na competição, um jogo a menos do que quase todos os outros demais times do Campeonato Brasileiro. Faltam 10 jogos para cada um terminar a sua participação na competição. Este vai ser o primeiro clássico do técnico Felipe Luiz no Flamengo. Ele tem 2 jogos comandando o time rubro-negro e 2 vitórias. 7 jogadores do Flamengo estão voltando da data FIFA, onde atuaram por suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo. Lateral esquerdo Alexandro está recuperado de um desconforto muscular na coxa direita que o tirou do último jogo contra o Bahia. Também não se sabe se ele vai começar jogando no Fla-Flu ou vai ser poupado, preservado para o jogo contra a equipe do Corinthians. No Fluminense, 2 jogadores estão voltando da data FIFA e devem começar jogando no Fla-Flu, já que esse jogo é muito importante para o Fluminense. O atacante colombiano John Arias e o volante uruguaio Facundo Bernal. O Fluminense tem 3 desfalques. 2 jogadores estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. Lateral esquerdo Marcelo e o atacante Keno. E mais o atacante colombiano Serna está lesionado. Esses são os desfalques tricolores. Como última notícia, Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, interessa a Juventus da Itália. Eles perderam o Bremer, zagueiro inclusive cortado da seleção brasileira, não joga mais nessa temporada, e a Juventus quer o zagueiro do Flamengo. Já fez sondagens, mas o Flamengo no momento não quer negociar o seu zagueiro titular. Vamos lá, Fla-Flu, o retrospecto entra em campo, Flamengo e o Fluminense em clássicos cariocas nesta temporada. Os dois times jogaram 10 vezes, o Flamengo 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, o Fluminense só venceu um jogo, empatou 2, perdeu de 7. 60% de aproveitamento para o Flu com 17,7. O Flamengo fez 14 gols, sofreu 8. E o Fluminense fez 4 e sofreu 14. Entre eles, 4 jogos, 3 vitórias do Fla, um empate, ou seja, o Fluminense não levou a melhor nesse duelo. Já já a gente vai falar da história do Léo Ortiz, interesse do futebol italiano, o torcedor rubro-negro quer saber mais sobre isso e a gente vai falar aqui, mas vamos focar primeiro no jogo. Queria começar contigo, Fernando Campos. Temos um Flamengo que vive a Copa do Brasil como salvação do ano, no sentido de terminar com um título importante, mas vê o adversário também numa situação muito frágil no Brasileiro, é aquela coisa, o foco é a Copa do Brasil, mas não pode jogar de qualquer jeito. Mas tem muito jogador que também volta de seleção. Como é que você imagina o Felipe Luiz trabalhando esse Flamengo para o Fla-Flu? Eu imagino que existe uma evolução do ponto de vista de trabalho, ele teve um pouco mais de tempo ali para moldar as ideias dele. Até fiquei bem surpreso com a largada dele. Achei que ele conseguiu, de fato, motivar os atletas, os jogadores, né, com uma postura muito mais agressiva. A gente falou sobre isso aqui ontem. Perdeu, já pressiona, né, sufocando o adversário em posição, muita posse de bola, atacando com mais gente. Assim, é um outro ambiente. Um ambiente que já estava mais desgastado, mais pesado com o Tite. Foi modificado até porque o Felipe Luiz conhece esses atletas, conhece muito bem esse clube. Só que está muito claro que a prioridade do Flamengo é a Copa do Brasil. Até por conta disso, o Flamengo ficou satisfeito com a mudança de data da Copa do Brasil. Não vai com uma força máxima no jogo de amanhã,
mas acho que mesmo sem essa força máxima, é favorito no confronto. Vai ter que preservar algum desses jogadores, voltando agora Plata, voltando Arrascaeta, De La Cruz, o Gerson, que se colocou à disposição mesmo depois da goleada contra o Peru para jogar amanhã, mas não acredito que vá sair como um titular. Ele vai ter que modificar um pouco o seu elenco. Em compensação, você tem o Michael, mais saudável, vai ser uma peça importante ali para o ataque. Eu acho que tem condição de fazer um bom jogo contra o Fluminense, que vai muito pressionado, né? Nem o torcedor tricolor está confiando muito nesse Fluminense. A gente acabou de ver aí na matéria do Cícero. A gente já vai abordar muito o Fluminense também, mas a mesma pergunta para você, André, essa coisa da divisão de atenção do Flamengo, que tem a Copa do Brasil nitidamente na escala, tem uma patente mais alta para o rubro-negro, mas é um jogo, esse jogo específico contra o Fluminense, talvez seja nessa reta final do Brasileiro um dos que o torcedor vai estar mais atento, que também quer ver o Fluminense afundar. Queria que você falasse sobre esse tema. Pois é, isso é um Fla-Flu, né? É uma das coisas mais importantes e belas do futebol brasileiro. Mas é um Fla-Flu estranho, porque as opções do Flamengo, em virtude da Copa do Brasil e do ano que o Flamengo teve, né, esvaziaram o jogo do ponto de vista rubro-negro. E isso não adianta, por mais que o Felipe Luiz esteja trabalhando com os atletas do Flamengo que vão para o campo nesse clássico, dizendo o que normalmente se diz numa situação como essa, né, que é uma oportunidade, é um clássico, é um jogo diferente, o Flamengo ainda tem como buscar esse campeonato brasileiro, é um novo momento, então tentando, né, trabalhar com a mentalidade dos jogadores. Todas as pessoas que operam no dia a dia do departamento de futebol do Flamengo sabem qual é o jogo importante nessa semana. É domingo, aqui em São Paulo. Então o Flamengo vai entrar em campo ali nos 60%? Não se trata disso. Mas o jogo foi esvaziado pelas escolhas do próprio Flamengo. Alguns jogadores muito importantes não vão jogar. A concentração, a mobilização está para uma partida decisiva contra o Corinthians, que vale uma vaga na final da Copa do Brasil e mais um passo diante de um troféu que o Flamengo pode ganhar. Então é diferente essa preparação, mesmo que, né, como a gente vem dizendo, o Campeonato Brasileiro seja muito importante para o Felipe Luiz, porque é o trabalho dele que está sendo analisado. É o trabalho dele que vai ser avaliado no final do ano, muito a partir do que acontecer na Copa do Brasil, mas nas demais partidas, no dia a dia, o Flamengo vai melhorar de um jogo para o outro, o Flamengo vai mostrar uma cara diferente, o Flamengo vai ganhar a maioria dessas partidas, e um Fla-Flu é um Fla-Flu diferente, é um jogo diferente. E é também por causa do Fluminense, sua situação na tabela, o que o time vem mostrando em termos de rendimento nas últimas rodadas do Brasileirão, a necessidade de se recuperar. Enfrentar o Flamengo nunca é fácil mesmo numa situação dessa, em que está claro para todo mundo com qual prioridade o Flamengo trata nessa semana. Então tudo isso é muito estranho, porque é um jogo logo depois de uma data FIFA também. Nós aqui no Brasil insistimos em desrespeitar um calendário internacional de futebol e que na próxima, né, o campeonato não vai nem parar. Então nós estamos de novo nos colocando na contramão do que o mundo inteiro faz, e com orgulho. Porque nessa coisa de, eu não ligo para a seleção brasileira, eu ligo para o meu time, tem uma série aí de movimentos que encontram um eco no nosso lado aqui do balcão, de que não tem problema. Futebol de clubes é mais importante, então vamos jogar na data FIFA porque é assim mesmo, vamos enfrentar isso aí. O que é uma imbecilidade, né? Sobre qualquer aspecto. Uma coisa, assim, algo que pode ser um problema, né? É um problema. O meio-campo. Isso do Flamengo. Se ele realmente não contar com o Gerson, com o De La Cruz, com o Pulgar, você vai trazer um baque muito grande para uma estrutura que costuma funcionar, principalmente com o Gerson. Aquele Gerson que a gente comentou aqui no início do programa na seleção, é um Gerson ainda superior no Flamengo. Que amadureceu, que vestiu a capa do protagonismo, que está vivendo uma temporada de fato brilhante de altíssimo nível. Então, assim, ele vai precisar reconstruir um setor, e aí vai contar com o Alcaraz, que é um jogador também que foi um investimento altíssimo, o maior da história do Flamengo. Vamos ver se ele vai desabrochar e vai explodir de vez. Mas é um setor muito importante para essa equipe funcionar. De 2019 para cá, né? É o setor técnico, é o setor que
que constrói o jogo e estava muito bem com o Felipe, né? Estava funcionando muito bem. Então, já que você pegou a palavra, o Fluminense, Arias e o Bernal não treinaram, mas a expectativa é que joguem, não treinaram hoje, e a expectativa é que joguem. Thiago Silva é dúvida. E esse Fluminense, como é que você imagina para esse Fla-Flu? Então, são cenários diferentes. O jogo mais importante do Flamengo é no domingo contra o Corinthians. O jogo mais importante do Fluminense é esse contra o Flamengo. Claro. Então, assim, isso pede sacrifício. Isso pede a utilização do Arias, que é o cara que faz esse sistema ofensivo funcionar. Impressionante como ele é um motorzinho, como ele conecta as peças, como é criativo, como ele se entrega, como ele acelera. E é muito importante acelerar o jogo e buscar esse contra-ataque numa equipe do Mano Menezes. E ele também se adaptava muito bem com o Fernando Diniz. E o Bernal acabou sendo um substituto interessante para o André. Então, assim, acho que são jogadores que o Mano Menezes vai precisar utilizar. E a ausência do Thiago Silva é um baque gigantesco. O que deixa essa ausência um pouco menos sentida, e é difícil dizer isso, é que o Ignacio está voltando. Vai ser um jogador que pode fazer a dupla de zaga com o Thiago Santos. O Thiago Santos foi um acerto, acho que é um legado do Mano Menezes, ele foi muito bem ali na zaga, tem jogado bem. O Ignacio é um cara que vai elevar a estatura, um jogador experiente também, que tenta ser um líder dentro do campo, mas o torcedor do Fluminense, no momento, não se sente confiante nesse clássico, até porque o time desandou, né? Apesar da vitória contra o Cruzeiro, se você for analisar o jogo em si, sim, foi um jogo completamente fora do controle. Ali você contou muito com a magia e a qualidade de um Ganso, buscando Arias, que é o nome desse Fluminense, e com o Fábio resolvendo lá atrás, né? Mas é um time que não está conseguindo se defender bem, e isso é inegociável para uma equipe do Mano Menezes, e tem tido essa dificuldade também do meio para frente em ser uma equipe um pouco mais envolvente, né? O jogo pode se encaixar com o do Flamengo, né? Buscando um pouco mais o contra-ataque, mas primeiro você precisa se defender bem, e o Fluminense não tem se defendido bem. André, tamanho, assim, porque é óbvio que vale muito pro Fluminense esse jogo, mas é daqueles jogos que realmente entram numa caixinha diferente no sentido de expectativa. Eu fico imaginando o torcedor tricolor nessa quinta-feira, quando acordar e já vai estar, faltam tantas horas, porque é jogo gigante, não por ser só um confronto, mas dessa caminhada final dramática. Verdade. Tem uma informação importante, que eu abri o bloco aqui do Fla-Flu falando, já a gente traz a situação, o caso Léo Ortiz, né, porque a informação é que a Juventus está de olho no homem, faz uma boa temporada. E você não estaria Flamengo também, se você fosse a Juventus? Você não estaria de olho no Léo Ortiz? Sem dúvida, ainda mais depois do que aconteceu com o Bremer. Exatamente. O Bremer está fora da temporada, na ligação gravíssima ali do cruzado, né? E o Flamengo descarta a negociação no momento, essa informação. Queria que você falasse, primeiro, da bola do Léo Ortiz, segundo, do impacto que seria perder o Léo Ortiz, e para a Juventus até o valor do Léo Ortiz, né, no campeonato italiano, para chegar lá, se ele já tem, se na sua opinião ele tem essa bola para chegar na Europa e realmente ser destaque como zagueiro. Eu acho que sim, acho até que ele já poderia estar no futebol europeu. Eu concordo. O jogador mais próximo até da faixa ali dos 30 anos. Assim 28, como, né? 28, né? Assim Isso. como o Fabrício Bruno recentemente teve propostas e acabou decidindo permanecer. Para a ótica do Flamengo, né? Na ótica rubro-negra, seria uma tragédia perder o Léo Ortiz, porque ele é um jogador especial, tecnicamente, qualifica muito a série de bola, seja jogando como volante ou jogando como um zagueiro. Tem sido mais utilizado como um zagueiro, porque ele consegue ter essa segurança defensiva e facilita o início das jogadas rubro-negras. Com esse problema, por exemplo, do meio-campo, para amanhã, pode ser que o Felipe precise colocá-lo no meio-campo, assim como o Tite estava fazendo, né, desde aquele período lá de Copa América, né, que ele encontrou o Léo ali. Mas eu acho que o Flamengo tem que tentar segurar, né, até pela idade dele. Aí conta muito também o desejo do atleta, o que ele almeja para a carreira dele. É a Juventus, é o Thiago Motta, é um clube gigantesco no futebol mundial, é a Europa, né, que acaba valorizando muito, mas no Flamengo ele está valorizado, e acho que no Flamengo ele pode chegar a uma seleção brasileira. Ele chegou vestindo a camisa do Red Bull. Acho até que nessa última data FIFA ele merecia mais uma convocação do que o Fabrício Bruno, que teve uma queda depois daquela última convocação dele.
Mas se trata de um dos melhores zagueiros do país, né? Tecnicamente até, cara, assim, é difícil você encontrar no futebol aqui sul-americano... Você fala dos recursos. De recurso técnico, de saída de pressão, de assim, qualidade que ele tem no passe. Inteligência para jogar. Sim. Inteligência, assim, ter um QI futebolístico acima da média para a posição dele. Então, acho que é um atleta que, de fato, o Flamengo precisa tentar segurar. Concordo. Esse é um jogador para você ter por muito tempo em alto nível. Não, é isso aí. É absolutamente natural esse interesse. Ele tem 28 anos, nessa idade o investimento, né, a procura de times europeus por jogadores aqui da América do Sul ou de outras regiões diminui um pouco, mas ao mesmo tempo eles jogam, no caso de jogadores dessa faixa etária, com menos dinheiro, né? Porque existe toda essa questão, não sei qual que é o retorno que vai ter econômico de uma segunda transferência, não há tempo para isso, mas puramente falando... naquilo que ele faz dentro de campo, a qualidade técnica, a quantidade de futebol dentro dele, seja como zagueiro, que eu acho que é a função principal, e como ele seria enxergado por esse interesse da Juventus, seja um pouco mais avançado, como aconteceu recentemente numa época em que o Flamengo precisava de gente, né? A seleção brasileira nos mostra o quê? Que há uma geração muito privilegiada de zagueiros. Então, hoje há zagueiros a escolher dentro de uma fartura de opções para jogar e para estar no grupo. O Léo Ortiz é fácil um desses jogadores. Mas, assim, muito tranquilamente, ele é um desses jogadores. O que nós temos, o que nós chamamos aí de crise nas laterais, sem absolutamente nenhum desrespeito aos laterais brasileiros, né? Mas é que quando você vem de eras com os nomes que o Brasil teve na seleção nessas posições, você percebe que, de uma certa maneira, o período não é tão generoso e já há algum tempo. Mas, entre os zagueiros, a fartura é impressionante. E o Léo Ortiz pode jogar na seleção brasileira com absoluta tranquilidade. Nós teremos também um Fla-Flu que promete ser quentíssimo, hein? O Flamengo não tem vaga garantida na Libertadores da América de 2025. O Flamengo é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, mas o São Paulo já encostou, ele tem um jogo a menos, mas o Inter tem um jogo a menos também, está vindo, o Cruzeiro está vindo. O Flamengo precisa ganhar o Fla-Flu para se firmar dentro do G4 e para ter um pouco de tranquilidade para seguir para a decisão contra o Corinthians no domingo em São Paulo. Só que o Flamengo vai enfrentar um adversário que está na situação do Corinthians. Está desesperado o Fluminense. Fluminense, assim como o Corinthians, é seríssimo candidato ao rebaixamento. Essa é uma verdade que a gente não pode esconder. Dos times que estão ali com 35 pontos, você pode botar aí o Grêmio e tal, até o Cuiabá, que tem 26, tá todo mundo nesse bolo aí. Todo mundo nessa briga, inclusive nesta rodada, o Cuiabá enfrenta o Atlético Goianiense. Os dois últimos se enfrentam. O Cuiabá tem chance de ganhar do Atlético Goianiense. Ou seja, o Cuiabá ele tem grande chance de pontuar nesta rodada. E aí o que aumenta ainda mais a pressão para cima de Fluminense, de Corinthians. O Fluminense necessita, ainda mais que o Flamengo, que também precisa, vencer o jogo de amanhã ou de hoje. E um detalhe, para o Flamengo tem uma motivação muito especial, que é empurrar o Fluminense. Sabe quando alguém está lá se afogando e tenta colocar a cabeça para o lado de fora e você vem e empurra lá para baixo e a pessoa fica sem ar de novo? Vocês já viram isso? Já passaram por isso? É o que o Flamengo pode fazer com o Fluminense. O Fluminense está levando um caldo, está tentando respirar, o Flamengo vai e bum, afunda de novo. Vem outra onda. E para o Fluminense não tem outro jeito. É vencer ou vencer. Então serão 2 jogos incríveis nesta quinta-feira, 8 da noite. 2 jogos envolvendo 2 semifinalistas da Copa do Brasil que se enfrentam no domingo entre Corinthians e Flamengo. Uma partida que promete ser tensa, o clima criado é muito forte, é hostil. O Corinthians está levando fé, né, que esse ambiente todo vai conduzi-lo à classificação, e o Flamengo vem com o time do Felipe Luiz, que após a saída do Tite, em 2 jogos conseguiu 2 vitórias e é uma equipe superior ao Corinthians e tem a vantagem. Então vamos aguardar e vamos ver o que vai
acontecer. Beleza, galera? É isso aí. Olha, a torcida do Corinthians está chateada comigo nas redes sociais, me xingando. Eu confesso que eu não vou nem dormir essa noite por conta disso. Vou até perder meu sono. Por conta disso. Mas eu, no meu papel como jornalista, eu tenho apenas que informar. Se o torcedor não quer ouvir a verdade, é problema dele. E a verdade é o seguinte, não tem mistério. Hugo Souza continua sendo jogador do Flamengo e está emprestado ao Corinthians. Isso quer dizer que, se ele jogar no domingo contra o Flamengo, o Corinthians terá que pagar novamente aquela multa pela escalação no valor de R$500 mil. Isso é contrato. Assim como está no contrato que o Flamengo tem o direito de aceitar ou não o garantidor oferecido pelo Corinthians para parcelar a compra de 60% do goleiro por €800 mil. Então o Flamengo até o momento não aceitou o fiador, que foi o mesmo, ou o garantidor, que foi o mesmo na situação do Mateuzinho, que é a empresa Brax. Aí muita gente vai me perguntar assim, beleza, Vene, beleza. O Flamengo não pode impedir o goleiro Hugo Souza de jogar no domingo? Não, não pode. O contrato dá o direito ao Corinthians de pagar o valor de R$500 mil após a partida, até 24 horas após a partida. Mas, Vene, e se o Corinthians não pagar os R$500 mil dessa escalação? O que acontece? É simples. O Corinthians fica impossibilitado de exercer a cláusula de opção de compra. Isso também está em contrato, tudo assinado entre os clubes. Então o Flamengo está super protegido em relação a esse assunto. Eu acho, aí é a minha opinião, a minha visão, o valor da multa pela escalação baixo, tanto é que nos tempos de Rodinei foi R$1 milhão, o Internacional na ocasião pagou, e o do Hugo Souza está baixo, R$500 mil, é um valor baixo. Acho também que o valor da opção de compra também está baixo, mas isso é uma outra discussão. O Corinthians está tentando inverter a culpa, digamos assim, os valores, e dizendo que a culpa é do Flamengo. Não, o Flamengo só está exigindo aquilo que está em contrato. O Flamengo não está fazendo nada de errado. E o Corinthians, se tivesse dinheiro para pagar, já teria pago à vista. €800 mil no futebol não é nada, gente. Não é nada. €800 mil não dá nem R$5 milhões. Ou dá em torno disso aí. É um valor baixo. É porque o Corinthians não tem dinheiro mesmo. Vamos falar agora do time do Flamengo, que encerrou a preparação para pegar o Fluminense nessa quinta-feira. Na tarde desta quarta-feira, teve o último treino lá no Ninho do Urubu, com a presença dos 6 dos 7 convocados. Fabrício, Bruno, Gerson estavam lá, que estavam com a seleção brasileira. Só o Gerson jogou pela seleção, Fabrício, Bruno ficou no banco. Varela, De La Cruz, Arrascaeta e Gonzalo Plata também estavam lá. Porém, Gerson e De La Cruz estão fora do Fla-Flu, não serão nem relacionados. O Pulgar chega ao Rio daqui a pouco, por volta de 10 horas da noite, dificilmente terá condições de jogo também contra o Fluminense, dificilmente será relacionado. Arrascaeta e Gonzalo Plata serão relacionados, mas a titularidade não tem como a gente saber, porque esses dois ficaram fazendo trabalho de regenerativo, que é aquele trabalho pós-jogo, porque eles jogaram ontem pelas suas respectivas seleções. Lá no campo, enquanto eles faziam os trabalhos regenerativos, na parte interna, na academia, o Felipe Luiz fez alguns testes. Por exemplo, o Fabrício Bruno ele treinou normalmente, porque ele não jogou pela seleção, não jogou nenhuma partida pela seleção. Desembarcou hoje no Rio, foi direto para o Ninho, treinou normalmente no campo. O Fabrício Bruno foi testado na zaga, e aí o Léo Ortiz foi para a posição de volante, tal como ele fez nos tempos de Tite. E aí, nesse momento, o provável Flamengo foi Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandre na lateral esquerda, os volantes Alan e Léo Ortiz e Alcaraz fazendo a armação das jogadas, e a trinca ofensiva Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Vene, qual é o provável time? Se eu tivesse que falar o provável time, seria esse que eu acabei de mencionar. Eu não vou cravar. Por quê? O Felipe Luiz ele não esboçou dizendo que esse seria o time. Tanto é que lá nos bastidores do Flamengo ninguém sabe ainda o time que vai a campo. Então não tem como cravar. É apenas um provável
Flamengo para pegar o Fluminense. Inclusive, informação, isso é apuração, tá? O Fluminense não terá Thiago Silva para o jogo contra o Flamengo. Lembrando que o Serna, que é um jogador super importante que eles contrataram recentemente, lesionado, está fora. O Keno, suspenso, também está fora. E eles não terão Thiago Silva, o principal jogador do setor defensivo, que mudou o setor defensivo do Fluminense desde a chegada dele. E o Thiago Silva está fora com um problema no calcanhar. E por falar em Fluminense, a torcida do Fluminense não comprou mesmo a ideia de ir ao jogo. Porque eu acabei de publicar nas outras redes sociais que o setor sul do Maracanã, destinado à torcida do Fluminense, tem cerca de 5 mil ingressos vendidos apenas, um setor que tem capacidade para 18 mil. O setor norte, exclusivo da torcida do Fla, e setores mistos estão esgotados. Quase 48 mil vendidos até o momento, então a torcida do Fluminense, pelo visto, não está muito empolgada para ir ao jogo, não. Eu acho que deveria, porque esse jogo é muito mais importante para o Fluminense do que provavelmente para o Flamengo, sejamos francos, né? Mas acredito ainda, mesmo com o Flamengo, provavelmente alternativo, com condições de vencer o Fluminense. Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Agora vamos fazer o seguinte: essa partida é muito importante para o Flamengo e também para o Fluminense. Lado do Flamengo, porque precisa ganhar moral até para ir para a partida do domingo contra o Corinthians. E também o Flamengo continua vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Do lado do Fluminense, o Fluminense perdendo essa partida acaba se afundando ainda mais no Campeonato Brasileiro e pode cair. Pode cair. Então, eu vou deixar o meu palpite aqui. Para mim vai dar Flamengo 2-0. Gols Bruno Henrique e Gabigol. Comenta aí embaixo, deixe a sua opinião, seu palpite também registrado e a gente se vê no próximo vídeo.